Muito bem-vindos a essas pessoas novas que estão vindo nessa casa de hoje. Possamos sair daqui melhor do que a gente adentrou, possamos adquirir um pouco de conhecimento tão necessário para a nossa evolução espiritual. Então, nosso tema de hoje, a família e a responsabilidade da educação dos filhos, é um tema muito abrangente. Precisaria muito tempo para poder falar sobre esse tema, subtema no qual falamos sobre a família essa semana. Primeiramente, a gente tem que ter noção, tem que ter pensamentos de que nós viemos para esse planeta com um único objetivo e com um único destino, que é evoluir. Não importa se você veio um pouco mais atrasado que o outro, mas é pelos desiguais, ou pelas pessoas serem diferentes uma com a outra, é que se vai aprendendo. O que seria de uma família se todos os filhos e todas as filhas pensassem ou comungassem do mesmo pensamento? Com certeza, é um sonho irreal que não existe. Porque é o primeiro momento, é o primeiro fundamento para que a evolução comece a existir em cada ser que vem, seria aprender com os diferentes. Então, nós sabemos que reencarnar é uma lei natural. Não modifica-se, ninguém escapa. Como nós também pensamos hoje que nós só temos um meio. Nascemos, vivemos e morremos. Só não sabemos qual é o dia que a gente vai desencarnar, mas todo mundo sabe que um dia morrerá. Então a reencarnação é a mesma coisa. É um momento em que ninguém escapa. Acredite ou não acredite, ou seja postulante da doutrina espírita ou não, ou de outras doutrinas, nós vamos reencarnar. Mas para eu poder reencarnar, para que o indivíduo venha para esse planeta, é necessário que tenha alguém que lhe ampare. Um pai, uma mãe, ou uma mãe adotiva, um tio, uma tia, que for. Alguém vai ter que amparar. Mas para ele vir a esse planeta, ele precisa de uma mãe. É o destino dele. Uma mãe que vai recebê-lo no ventre, e dali do princípio que está no ventre, começa a famosa educação. Quantas mães ganham filhos e o pai não aparece? Se a gente começar a pensar que é uma lei natural a reencarnação, nós sabemos que temos vínculos com vários espíritos. Mas como vários espíritos? Porque cada reencarnação que a gente vem para esse planeta, a gente abre um vínculo com um espírito novo ou com aqueles que a gente tinha em vidas passadas. Ninguém escapa do momento em que vai reencarnar para lapidar, para diminuir o seu atraso espiritual. E geralmente a gente reencarna com aqueles seres que mais débito a gente tem com eles ou ele conosco. E se existe um momento em que esse espírito vai reencarnar, a gente vai começar a buscar que esse espírito venha para esse planeta com tendências naturais de vidas passadas. Mas que tendências são essas? Eu costumo dizer que se você começar a fazer uma análise do seu dia de hoje, ou do que você viveu até hoje, você saberá qual é a sua tendência. Se você tem uma tendência para o mal ou para o bem. Graças a Deus que a gente sabe que a gente tem tendências muito boas, mas infelizmente a gente não consegue utilizá-las para a nossa vida diária. Então o espírito que vem para esse planeta, ele vem predestinado com um pai ou com uma mãe para evoluir. Se o pai, se a mãe não querem, alguém vai lhe amparar. E se esse processo todo vem associado a essa reencarnação, nós sabemos que nós temos espíritos muito mais atrasados do que muitos evoluídos. Por que a gente fala isso? Porque perfeito nós não somos. Se nós fôssemos perfeitos, com certeza não estaríamos aqui. Estaríamos num patamar maior do que esse. Talvez dentro desse planeta o nosso como atrasado que é. Então nós somos acolhidos por alguém para nesse momento reencarnar. Mas como que há esse reencarne? É jogado? Simplesmente vai para aquela família de Deus? Não. A reencarnação, por saber que muitas não dá para planejar, mas muitas são planejadas, porque a gente sabe que se a gente fosse o livre-arbítrio, você quer voltar para a Terra, muitos não queriam. Como nós também não queremos desencarnar para morrer. Então, a reencarnação é planejada. Para saber quem é o indivíduo, quem é a indivídua, que vai receber esse espírito, seja ele homem ou mulher, para esse planeta chegar. Porque não tem outra forma. Não existe outro meio, por enquanto, que não seja o ato do homem ou da mulher para que esse filho venha a esse planeta. Nesse momento que há a concepção, que há o contato do espírito, começa o planejamento de modificar ou de aprimorar a reencarnação do indivíduo que está vindo.
Então, a Terra, nós vivemos de várias maneiras. Nós temos momentos de espíritos que sofrem, momentos de espíritos que não sofrem, espíritos que vêm em berço de ouro, espíritos que vêm em berço de pobreza, espíritos que vêm no momento em que é aprendizado, seja rico ou seja pobre, existe esse aprendizado. Então, a Terra é a mãe primordial que vai receber esse filho. E esse filho vem para colaborar para que este planeta Terra possa também evoluir. Então, qual seria o papel do pai e da mãe? Qual seria o papel daquele que adotou o filho? Daquele que está criando um ser, um indivíduo? Papel maior, a gente sabe, que é educar. Não é a educação da escola confundida com a educação do comportamento. Então, o filho vem para esse planeta e tem que ter alguém que lhe eduque. Ah, mas aí você vai dizer para mim, mas educar, mas ele às vezes é rebelde, eu não consigo educá-lo. Começa a educação lá no ventre da mãe. Se a mãe tem uma vida que não seja tumultuada, é mais provável que esse bebê venha no ambiente calmo. Mas se a mãe tem um ambiente que não é propício para que aquele filho venha, também começa a perturbação do momento em que o espírito vem para esse planeta. Aí vamos dizer assim, mas aquele espírito que não é desejável, aquele espírito que vem do ato do estupro, do ato impensável, não importa. Não importa de que maneira ele vem, ele está aqui. A gente sabe que não é fácil, ninguém está dizendo que um ato do sexo, de estupro é tão fácil aceitar. Ninguém está dizendo que é perfeito para isso. Mas, seja qual for, o espírito vai ter que vir. Vai ter que vir esse planeta. Porque se a mãe ou o pai não deseja aquele filho, ou tenta cortar a vida desse filho, vai atrasar, vai retardar pelo menos um momento. Mas uma hora vão ter que vir junto. Então o pai e a mãe têm um papel primordial na educação desse filho. Por que isso? Porque promove a educação daquele filho, para ele poder saber o sim e o não, para ele poder saber quando pode e quando não pode, para ele poder saber os limites aonde ele pode chegar, até ele adquirir o seu livre-arbítrio. Já é dotado por ele. Mas, por enquanto, quando ele está ainda no momento de gatear, de caminhar, no momento que ele não responde pelos seus atos, o livre-arbítrio dele não compete a ele nesse momento, porque não tem escolha. A partir do momento que a inteligência começa a aparecer, ele começa a se desenvolver nesse processo de reencarnação, aí sim, com o passar do tempo, ele vai adquirindo o seu livre-arbítrio mais depurado. Então, o pai e a mãe têm nesse processo agora, nesse momento, dar a toda a educação possível para esse filho, para que ele tenha noção de quando é que ele vai poder dizer sim e poder dizer não. Por que a gente diz isso? Porque na escola que eu trabalho, existe um processo em que nós proibimos o uso do celular. O celular é proibido, a não ser em ato pedagógico que a professora utiliza. No ato em que o aluno está na sala de aula incomodando com o celular, o que acontece? O professor tem a autorização de recolher o celular, guardá-lo na direção e no fim da aula é devolvido para o pai, não mais para o aluno. E nos dias desses, o pai recebeu o comunicado, aliás, não recebeu. A filha foi mais ágil do que a escola. Ela comunicou ao pai que tinha tirado o celular dela. O pai veio para a escola reclamar por que tiraram o celular da menina. Aí foi falado, explicado para ele o que aconteceu. Página do que aconteceu. O pai, ao invés de pegar o celular, guardar e levar para casa, simplesmente na frente da diretora disse assim, se o problema é o celular, então está aqui, pega. Devolveu para ela. Olha o ato educativo que o pai mostrou. Olha o momento em que o pai tinha a faca e o queijo na mão para educar a filha, fez tudo ao contrário. E quantos pais, quantas mães relapsam, em outros momentos, em outras coisas, não educam o seu filho. Que talvez poderá torná-lo perder o momento hábil e bom para educar. E saber que dali para frente ele tem que saber o livre-arbítrio dizer o que se localiza. E nós, seres humanos, temos que entender que nós somos feitos de efetivação, é afetivo. Nós somos afetivos emocionalmente e muitas vezes esse afetivo prejudica muito mais do que a razão. Eu posso amar meu filho, tenho o direito de amá-lo, mas eu também tenho que ter o direito de usar o raciocínio e a razão na hora que é necessário. Então esse indivíduo vem para essa terra no meio do pai ou da mãe, de alguém que vai adotá-lo, irmãos ou não irmãos, viver num ambiente em que ele vai ser carregado
de buscas e de coisas que vão lhe sondar o seu ambiente. E muitas vezes esse processo, que é o momento de aprender, faz com que os seres humanos, nós não conseguimos educá-lo de forma correta. Primeiro passo, qual é o momento que a gente para com o nosso filho para conversar? E aí vai dizer ainda que muitos pais e muitas mães têm uma vida carregada, uma vida corrida, porque trabalham os dois, e o filho, na maioria das vezes, fica na escola à tarde, ou fica na escola de manhã, ou fica na creche o dia todo. Aí vão me perguntar, mas como o pai e a mãe vai educar dessa forma? A gente tem que aprender o seguinte, que nós temos responsabilidade, temos bastante, e temos que correr atrás da máquina porque o dinheiro não cai no céu. Só que muitas vezes, esse processo de correr atrás da máquina, a gente fica o quê? Fica cego. Porque não é que trabalha fora que não pode educar seu filho. Não existe isso. Existem maneiras que tem que se buscar na ocasião para educar. Não é fácil, não é eu que vou dar a resposta, não é eu que vou dizer qual é a receita. Porque se a receita fosse boa, o mesmo bolo que a senhora faz, daria a receita para o outro e ficaria igual. Porque falta o teu toque do amor. E assim é uma família. Cada indivíduo, cada ser que vive naquele meio, os membros daquela família, terão que buscar meios como responsáveis de que forma educar o seu filho. De que forma há essa vivência dessa cobrança, que não vai ser uma cobrança em que nós vamos buscar que essa cobrança seja pesada. Uma coisa é bem clara, todos nós temos que fazer o máximo possível para educá-lo. Vai chegar o momento que ele já vai conseguir ir aos seus 18, 14, 15 anos, que ele não quer. Já tem o livramento feito. Não é por isso que o pai vai ser praticamente o culpado ou o responsável. A partir do momento que eu faça tudo que é de meu alcance, eu estou fazendo algo para educar. Mas a partir do momento que o ser humano tem o seu livre-arbítrio, quer ou não quer, o problema passa a ser dele. Mas eu não posso lavar as minhas mãos. De maneira nenhuma. Eu não posso simplesmente dizer que eu não faço mais nada com esse indivíduo, eu não consigo. Se ele não consegue, como é que a escola vai conseguir? Se ele chega ao ponto de dizer que já fez tudo, não sabe mais o que faz com aquele filho, de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos ou 13 anos, o que a escola vai fazer? Se nem o pai dá conta, nem onde ele vive. Então esse processo educativo é uma coisa muito complicada, porque nós concorremos todos os dias com a escola, com os pais, com o vizinho, com o amigo, com a tecnologia. Há uma concorrência muitas vezes desigual. Por que desigual? Porque o pai, ou a mãe, ou quem está educando, deixa solto. Eu conheço pais e mães que só vejam o filho no sábado ou no domingo. Mas como no sábado e no domingo? Se ele trabalha de manhã, das 7 da manhã até as 7 da noite, de manhã o filho está na escola, de tarde o filho fica não sei com quem, de noite, quando ele chega às 10 horas da noite, o filho está dormindo, se estiver dormindo ainda. Então, tudo isso é uma concorrência muitas vezes desleal. E nós temos que buscar uma forma de como fazer que isso se animize e seja fácil ter resultados. Por que isso? Porque nós podemos enganar muitas pessoas, mas ninguém engana muita gente por muito tempo. Mas por que isso? O mais perverso que a pessoa seja, ele pode achar que está enganando a ele mesmo. Porque uma hora se descobre. E Deus é tão justo, tão bondoso, que não tem problema. Se você não conseguir educar o seu filho agora, tem outras vidas para educá-lo. Ou vem de forma de filho, de mãe, de pai, de tio, de tia, mas uma hora você vai vir para buscar essa educação. Então esse processo todo vai nos encarar uma coisa bem sutil da nossa vida. Ah, mas não importa a religião que você frequente. Não importa. Mas um lar familiar que não siga uma determinada religião de religar com Deus, já estará perdendo com a concorrência da sociedade. Porque lá está melhor o cigarrinho, está melhor a bebidinha, está melhor os funk da vida, os bailes da vida, enquanto em casa o que é que eu tenho? Nada. É igual na escola. Está na escola, está estudando, mas a escola não oferece nada educativo. A escola tem uma função, educar, quer ler, escrever, e assim vai. E esse processo todo vai nos atribuir a responsabilidade de buscar além. Nós adultos,
se não nos cuidarmos. Ficamos domesticados, ou até, muitas vezes, a serviço da tecnologia, ao contrário. Ficamos com o celular na mão, até na hora do almoço. Se duvidar, fica do lado de lá, com a colher, uma mão botando a colher para comer e o outro fazendo com o dedo. Que exemplo o filho vai ter? Vai no restaurante, que você for, um lanchonete, faça um exemplo. Começa a olhar quando chega alguém na mesa, com a filha está sentada. É difícil que você vai encontrar uma família conversando com o outro. Você vai ver lá o celular ligado, os quatro, o celular ligado e não sabe com quem está conversando. Não com eles ali, com outros. Então, que vivência é essa? Que educação é essa espiritual que a gente está dando para nossos filhos? Porque a relação do pai e do filho advém de diversas existências. Mas como assim? Se eu disse no início que nós temos várias reencarnações, vários processos, que nós temos várias tendências, seja ela boa ou ruim, a soma das reencarnações vem nas nossas costas. Ainda bem que Deus é justo e bondoso, e diz assim, não, você não vai levar os 10 quilos de resgate, não, vai levar só 5. Porque se a gente levasse os 10, com certeza seria complicado. Se 5 já está complicado, imagina 10. Então, se é a soma de todas as existências, eu tenho que alimentar a cada reencarnação a educação do meu filho, ou daquele que está sob a minha tela, com coisas diferentes. Mas por que coisas diferentes? Porque o filho, vamos dar um exemplo, você tem 4 filhos na sua família, ou 2, ou aquele que não tem nenhum, que é a opção dele, você tem 2, educou um na maneira mais fácil, sem incomodação. Tem o segundo, que é totalmente diferente do primeiro. Ah, mas o primeiro foi tão bom, o segundo já não foi tão bom, porque é um diferente que veio para me ensinar. Tudo esse processo de aprendizado, não pode existir revolta. Não pode existir revolta de ninguém. Aí vamos comparar assim, mas por que uma pessoa trata muito melhor um animal do que uma gente? É o livre-arbítrio dela. É o livre-arbítrio da pessoa. Ninguém está aqui para condenar ninguém. Se ela se sente bem cuidando do cachorro, do animal, ela se sente bem, tá bom. Esse processo que a gente tem que começar a analisar. De que forma nós preparamos nossos filhos para a eternidade. Que eternidade é essa? Para o mundo espiritual. De que forma a gente prepara ele? A forma do uma mão lava a outra? Ou ensinamos os nossos filhos que o mundo que a gente está morando hoje é apenas um passageiro? O que a gente tem hoje de material é emprestado. Que uma hora vai se acabar. E não vai caber lá no túmulo o seu carro, a sua casa, e nem o seu filho e a sua filha. Porque você educa ele para o processo de educação da atual existência. Mas não quer dizer que ele é posse minha. Ele está emprestado também. Para quê? Para que eu possa ensiná-lo a educar. Ele também possa me ensinar a viver essa vida. E se esse processo todo é preparar o filho para a eternidade, nós sabemos que a responsabilidade nossa, é a responsabilidade espiritual. De quando a gente desencarnar, chegar no mundo espiritual, a nossa consciência pelo menos nos cobrar não, nos dizer, fiz o que pude, dei tudo que pude para ele, fiz com que o livre-arbítrio dele fosse da melhor forma possível, e que ele fosse responsável por aquilo que ele fez. Não consegui. Tentou. De quem passa a ser a responsabilidade? Do filho que não quis receber a educação. Os papéis se trocaram. Inverteram-se. É isso que a gente tem que começar a colocar na nossa consciência. Tem um filho em casa que eu não consigo mais porque é drogado, me incomoda, bate na mãe, no pai. O livre-arbítrio é dele. O que a gente não pode é se amargurar, se ficar revoltado porque não conseguiu. Tentou. Por que isso? Porque a relação nossa relação com nossos filhos, ela é além disso. Porque lá no mundo espiritual, não vai existir para a gente esse amor material que a gente tem hoje na nossa vida. Que a gente chora quando o filho vai partir uma viagem para estudar, que a gente chora quando o filho vai visitar alguém no final de semana, vai deixar a gente sozinho, a gente chora porque tem um tema ainda possessivo. No mundo espiritual, a cada evolução que você vai alcançando, o amor é diferente. Mas por que o amor é diferente? Porque não vai a gente pensar que o nosso avô, a nossa avó,
está lá no mundo espiritual, talvez, vamos supor, ser evoluído, mais do que a gente, vai ter aquele amor que a gente tem hoje físico, que a gente tem hoje na nossa vida. É um amor diferente, inexplicável, que a gente não faz nem ideia. Não é o mesmo amor que a gente tem hoje na vida carnal, de possessivo. Porque Deus é tão justo e tão bondoso que para ele não tem privilegiado. Não tem aquele que passava a música na cabeça como o pai hoje passa no seu filho. Não tem como aquele que o pai, a mãe dá de tudo para ele. Deus não dá nada de graça. É merecimento de cada um. Se Deus não dá nada de graça, é merecimento de cada um. O pai e a mãe, quando dá em exagero, ao invés de ajudar, prejudica. O dinheiro pode até comprar algumas coisas para a nossa família. Mas a felicidade em si é momentânea. Ela passa, ela vai embora. E nesse processo todo, nós sabemos que temos a responsabilidade na caminhada espiritual. Por que isso? Porque a vida terrena ela é passageira. Tem data de chegada e data de ida. Ah, mas eu não tenho filho da minha vida familiar, eu tenho um filho adotivo. É a mesma coisa. E se o filho está ali no seu meio, porque não foi por acaso. O caminho foi aberto. Está ali. Não precisa ser mãe consanguínea, mas uma mãe e um pai que assumiu a responsabilidade de criar aquele filho que foi sob a sua responsabilidade. Porque o amparo espiritual vai estar conosco todas as vezes que forem necessárias. Todas as vezes que forem necessárias. Ele vai estar do nosso lado para que nós possamos evoluir tanto o pai, a mãe, o filho, a filha, o que for. Está no nosso meio. Porque durante a nossa vida, nada é de graça, é árdua. Quem diz para a gente que a nossa vida é fácil, não é. Nós vivemos as nossas horas corrida. É um exemplo. Nós passamos muito mais tempo no horário de trabalho do que em casa. Faça as contas para ver. O que acontece? Nós passamos 8 horas no trabalho. Das 8 ao meio-dia, das 2 às 5, às 6, às 7, o que for. Você vem em casa, quando vem? Para almoçar e para jantar. Quando vem em casa às 10 horas da noite, acabou. Você passa o maior tempo da sua vida no trabalho. E o maior tempo da nossa vida no trabalho, a gente às vezes reclama. Então todo esse processo faz com que nós, indivíduos, possamos nos acordar quanto mais cedo melhor, para buscar o nosso percurso evolutivo, para não se arrepender depois de qual é a nossa razão. Porque tudo isso vai nos levar a uma transformação fraternal. Jesus, que é o espírito mais evoluído que se tem conhecimento, veio para esse planeta, reencarnou nesse planeta, conforme quero dizer, com a missão. Educou aquelas pessoas que estavam no seu meio, que muitas vezes eram estranhos. Educou por um, pelas palavras, pelas vidas. E como é que nós fizemos com os nossos filhos? Daí muitas vezes quando eles nos questionam, ou fazem um questionamento, a gente para não se incomodar muito, deixa aí. Porque o filho não sabe nem qual a hora do não. Ele quer o sim. Vai querendo sim, até matar o pai de cansar a sua mãe e ter o sim e sair. Então todo esse processo aqui, do que Deus nos colocou, vai nos levar a uma compreensão bem sincera. Vamos continuar educando nossos filhos enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Porque depois não podemos reclamar por não ter feito nada. A gente vê que a inteligência artificial está vindo com tudo. Não vai 5 anos. Você ouve o que essa inteligência artificial está fazendo. Já está sendo usada até para diagnosticar doença. Como deu na reportagem ontem. Imagina, o que é que vai ser de nós? Então, aproveitamos para educar o nosso filho, para que ele possa compreender que o mundo não é só esse, é outros que vêm por aí. E que ele deve ser responsável pelos seus atos e pela sua existência. Que possamos, durante essa semana, no qual vamos falar aqui sobre a família, possamos ter um pouquinho de noção. Possamos abrir nossa mente, nosso coração, para a nossa responsabilidade como pais, como mães, como quem quer que seja, um tio, uma tia, um avó, um avô, que for. Temos a nossa responsabilidade de educar os nossos. Uma boa noite a todos e sejam todos bem amparados por Deus.